sofreu acusação? Qualquer acusação de alguma coisa que você não fez, mas alguém te acusou, você foi vítima de uma acusação, você que levantou a mão, que disse que foi, deixa eu perguntar de novo, você ficou alegre? Ficou feliz? Deu pulo de alegria? Estou sendo acusado pelos meus amigos. Afinal, amigo pode tudo, né? Amigo pode acusar, amigo pode falar mal, amigo pode dar risada. É isso, irmão? Não. Tenho certeza que você não ficou feliz. Você ficou indignado, você ficou questionando. Porque na verdade, irmãos, quando você recebe uma acusação de uma pessoa estranha, parece que não mexe tanto com a gente, né? Você recebe uma crítica lá na rede social de alguém que você nunca nem viu na sua vida, não pesa tanto. Agora, você ser criticado e acusado por um irmão da igreja, por um colega de trabalho, por um membro da família, parece que a punhalada dói mais, não é, irmão? Parece que rasga a carne da gente, porque está vindo exatamente de alguém que você menos espera. E exatamente isso que está acontecendo aqui. Jó está sofrendo a acusação dos seus amigos, daqueles que foram lá para consolar ele, mas na verdade agora, ao invés de consolar Jó, estavam acusando. E olha, irmão, que a acusação não era leve não, viu? Não é você é um bobo, você é um trouxa, não. A acusação que estavam fazendo contra Jó era essa: Jó, você é um adúltero. Jó, você é um ladrão. Jó, você está em pecado. Irmão, pense bem, você ouviu isso de um amigo seu, de um parente seu, do irmão de igreja. Jó, sabe por que você ficou rico? Porque você roubou os órfãos e as viúvas. Está no texto aqui, irmão, no meio do livro de Jó. Ô Jó, sabe por que você sepultou os seus 10 filhos num único dia? Porque você foi levado à loucura, você está louco. Foram essas acusações, dentre tantas que fizeram contra Jó. Então, o que você acha que Jó sentiu nessa hora, irmão? Se fosse você, o que você sentiria nessa hora? Uma alegria imensa? Com certeza não. Jó sentiu muita tristeza, uma tristeza profunda. Ele sentiu a dor da ingratidão, a dor da injustiça. Meus amigos estão me fazendo isso, estão me acusando de algo que eu não fiz, eu não roubei, eu não adulterei, eu não cometi esse ilícito, e agora os meus amigos estão me acusando. Então, é aí que ele vai se defender, ele vai defender a sua reputação. Foi quando eu disse para os irmãos aqui, que ele vai enviar para os céus 16 porquês para Deus. Por que o Senhor não me matou quando eu nasci? Por que o Senhor não secou os seios da minha mãe para que não houvesse leite e eu não amamentasse e morresse de fome? Por quê? Por quê? Por quê? 16 porquês ele mandou para Deus. E ele vai fazer mais 34 queixas contra o Senhor. E o Senhor dos altos céus ouvindo tudo, e a Bíblia diz que Deus não respondeu nada. Deus ficou em silêncio. O silêncio de Deus para Jó. Somente no capítulo 38 é que Deus vai falar com Jó e não vai responder nenhuma das perguntas dele. Pelo contrário, Deus vai fazer mais 70 perguntas para ele. Porque tem hora que é assim que Deus faz, viu, irmão? Tem hora que Deus fica em silêncio, mas no silêncio Deus também fala com a gente, viu, irmão? Aleluia. Jó estava se justificando, se autodefendendo, mas é importante dizer aqui que em nenhum momento Jó vai atribuir a Deus qualquer culpa. Deus não é culpado de tudo isso. Jó jamais falou isso. Deus não está sendo injusto comigo. Então, quanto mais ele vai se defendendo, o texto vai mostrar que Jó vai ficando magoado, Jó vai ficando machucado. Quanto mais ele tenta se defender, e aí Deus faz 70 perguntas para ele. Dentre elas eu citei aqui: onde é que você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde é que você estava, Jó, quando eu espalhava as estrelas na imensidão do universo? Onde é que você estava, Jó, quando eu limitava as águas do oceano para não avançar na terra? Onde você estava? E aí Deus vai perguntando, e dentre as perguntas que Deus está fazendo aqui, Deus ainda vai dizer para Jó: olha, você vai ter que amar os seus amigos e vai ter que perdoar eles ainda.
Você está entendendo a mensagem de Deus aqui esta noite? Você vai ter que amar os seus amigos e vai ter que perdoá-los. Sabe por quê, irmão, que Deus está dizendo isso? Isso aqui serve para nós também. Porque não tem como você trazer alguém para o altar de Deus, o altar da intercessão, se você está com mágoa no seu coração. Se você está com mágoa no seu coração, a tua oração não vai passar desse teto. Você vai ter que perdoar para Deus agir em seu favor. E eu já estou ouvindo a voz de Deus falando com alguém aqui esta noite. Eu sei que Deus está falando com a sua igreja. Então, Jó, você vai ter que amar os seus amigos, vai ter que perdoá-los. E assim nós temos que fazer também, irmão. Se você sabe de alguém que fez uma crítica ferrenha contra você, seu irmão de igreja, seu parente, sua família, perdoa, irmão, em nome de Jesus, porque enquanto você estiver perdoando, você vai curar ele, vai curar você também, aleluia. Você vai ter que espremer o pus dessa ferida. Enquanto não espremer o pus, essa ferida vai permanecer aí, mas espreme o pus e ela vai ser curada em nome de Jesus Cristo. Mas para sarar vai ter que perdoar. Eu não sei, mas Deus está falando com alguém aqui agora, irmão. Você endureceu o teu coraçãozinho aí e disse, não, eu não vou perdoar mais não, já perdoei muitas vezes. Sabe o que Deus está mandando falar para você? Se você não perdoar, você pode perder até o céu. Eu não sei se você está conseguindo ouvir a mesma voz que eu estou ouvindo aqui esta noite. Eu sei que essa mensagem está vindo para alguém aqui agora. O Espírito de Deus confirma o meu coração. Você quer que a paz volte na tua casa? Você quer que a cura chegue até você? Hoje é dia de perdão. E olha que o assunto aqui hoje nem é perdão. Daqui uns dias eu vou trazer uma série de estudos sobre perdoar. Mas hoje Deus está falando com alguém específico. Você entrou neste templo esta noite e disse, Deus fala comigo. E é com você que Deus está falando agora. Você pode levantar a mão assim e glorificar o nome do Senhor. Espreme o pus aí, irmão. Espreme o pus aí em nome de Jesus. E essa ferida vai sarar e vai cicatrizar. Vai ficar cicatriz, mas você vai olhar para ela e não vai se sentir mais ferido, não vai nem sentir dor mais. Porque Jesus vai curar você. Toma posse do que Deus está entregando para alguém. Eu vou passar até aqui pelo altar aqui agora, porque eu sei que Deus está falando com o seu povo aqui esta noite. Aleluia. Então Deus pediu para Jó sair da posição de autodefesa e entrar na brecha da intercessão. Pare, Jó, de ficar se questionando, se justificando. Não é para você fazer isso, Jó. Você vai ter que entrar na brecha da intercessão. Aleluia. Porque enquanto você se defende, você se auto-justifica, mas com mágoa no coração, irmão, não vai resolver o teu problema. Ele vai continuar um dia após o outro. Mas quando você ora pelos seus amigos com o coração perdoador, você vai curar o seu amigo e você vai ser curado e curada também, diz o Senhor dos Exércitos. Então você aprendeu que você deve orar pelos seus amigos. Deve orar pelos seus amigos. Mas você também deve orar pelos seus inimigos, porque os amigos aqui eram quase inimigos. Irmão, um amigo que chega a chamar você de adúltero, chamar você de ladrão. Irmão, não precisa nem ter inimigo, né? Esse camarada é mais amigo da onça. E como é que você tem orado pelo seu inimigo? Agora é a hora de eu descobrir. Abençoa meu inimigo, Jesus. Dê vida longa para ele, Jesus. Prospera ele, Jesus. É assim que você tem orado pelo seu inimigo? O seu inimigo, porque todos nós temos inimigo, viu, irmão? Eu acho que não tem ninguém tão santo aqui que não tem inimigo, porque todo santo crente tem inimigo. Abençoa ele, dê longevidade. Ou você está orando assim, prepara ele e leva logo, Jesus. Como é que você tem orado pelo seu inimigo? Ei, eu sei que Deus está falando com a gente aqui. Aleluia. Então Jó ora pelos seus amigos, que eram quase inimigos,
E exatamente nessa hora que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Foi nessa hora, enquanto Jó estava orando, exatamente nessa hora que Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó, e Deus vai restaurar Jó nas 5 áreas que Satanás tentou destruí-lo. E eu vou enumerar aqui as áreas. Eu não sei se aqui no texto, irmão, está em ordem cronológica. Não sei se Deus restaurou primeiro a saúde de Jó, ou se foi primeiro os amigos, se foi primeiro financeiro, não sei. Eu vou pela ordem que está aqui no texto. E eu vou começar pelo versículo 8. Aqui eu vejo que Deus restaura a primeira área que Satanás tentou atacar Jó, foi a área dos amigos. A área dos amigos. Vamos ler o versículo 8 de novo? Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei o quê? Holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Irmão, isso aqui é magnífico, marque bem esse versículo aqui, ó. Deus está dizendo aos amigos de Jó: vocês se lembram que vocês atacaram Jó? Vocês se lembram que vocês cravejaram Jó de tanto ataque? Porque geralmente quem bate esquece, né, irmão? Quem apanha nunca esquece. Aí Deus está fazendo os amigos se lembrar aqui agora. Vocês se lembram o que vocês fizeram contra Jó? Ah, vocês vão ter que ir lá nele agora. Por que Deus manda Jó mudar de posição, sair da autodefesa para ir para a brecha da intercessão? Porque agora Deus vai começar a trabalhar na vida dos amigos. Vocês vão ter que ir até a casa de Jó. Jó vai orar por vocês, para que vocês sejam perdoados, porque Jó é mais justo do que vocês. A oração dele eu ouvirei. Então nota aqui, irmãos, que Deus está repreendendo e advertindo os amigos de Jó, e Deus está irado com eles, a ponto de dizer: vocês vão lá e não vão de qualquer jeito não, vocês vão ter que oferecer holocaustos para que vocês sejam perdoados. Aí Deus começou a tratar com os amigos de Jó, e aí, meu irmão, sabe o que acontece? Os amigos de Jó agora vão para lá, e não vai só os amigos não, vai os irmãos, vai as irmãs, vai os conhecidos, está aqui, ó, no versículo de número 11, Deus vai usar toda essa gente para começar a fazer doação para Jó, vão doar muita coisa. Vamos ler o versículo 11? Então vieram a ele todos os irmãos, ó, todos os seus irmãos, e quem mais? E todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, quer dizer, todos os conhecidos, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Sabe o que é que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus está honrando o patriarca Jó. Aqueles que criticaram você, Jó, agora vão vir te visitar, você vai orar por eles, mas primeiro vai ter que ser oferecido um holocausto, e cada um deles vai te dar um presente, um pendente de ouro e uma peça de dinheiro. Ô irmão, Deus está honrando Jó aqui. Aqueles que tentaram atacar a reputação dele, tiveram que ir lá agora reconhecer que a oração dele era ouvida por Deus. Irmão, guarda essa frase que eu vou dizer para você. Estão tentando atacar a tua reputação? Cuide da tua vida espiritual, que Deus cuidará da tua reputação. Não precisa a gente ficar se justificando, nem no altar da igreja, nem na internet. Cuida da tua vida espiritual, Deus cuidará da tua reputação. Guarde essa frase para a tua vida, porque quando você leva as pessoas a sério, as pessoas que criticam você vão ter que voltar até você e vão ter que mudar a opinião a teu respeito. Aquilo que falaram de você, vão ver que era mentira, e eles vão ter que chegar até você e pedir perdão para você. Então eu perguntei aqui, quantos aqui já foram acusados injustamente? Muita gente foi. Se alguém que te acusou não veio ainda te pedir perdão e está vivo,
Marque na sua agenda, porque esse dia vai chegar. Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa e vai voltar para você e vai pedir perdão para você. Agora veja bem, irmão, Deus restaurou Jó e restaurou também os amigos de Jó. Então a primeira área que Satanás atacou foram os amigos. Eles foram lá para consolar Jó e agora se tornam inimigos de Jó, porque vão fazer acusações sérias contra ele. Mas aqui Deus mudou o cativeiro. Foram lá em Jó, ofereceram o holocausto, levaram os presentes, Jó orou por eles e Deus perdoou o pecado deles. Esse Deus é bom ou não é, irmão? Esse Deus é bom e é bom demais, porque se fosse a gente talvez não faria isso. Qual foi a segunda área que Deus restaura? Enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, foi a área financeira. Vamos para o versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas. Quantos ele tinha antes? 7.000 ovelhas. Agora ele tem 14.000 ovelhas. Ele teve agora 6.000 camelos. Antes tinha quantos? 3.000 camelos. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Deus deu em dobro. Deus deu em dobro. Agora, um fato importante aqui, irmãos, que eu devo mencionar aos irmãos. Eu já vi pregador dizendo que a riqueza de Jó se deu em dobro porque os seus amigos foram lá levar essas peças de dinheiro e foram levar os pendentes de ouro. Não foi isso que enriqueceu Jó, viu, irmão? Aquilo foi uma forma de Deus honrar o patriarca diante dos seus murmuradores. O que aconteceu aqui na vida de Jó foi uma intervenção divina, foi a bênção de Deus sobre ele, o verdadeiro milagre da multiplicação. Deus multiplicou tudo na vida de Jó. Então não foram aqueles pendentes de ouro e não foram aquelas peças de prata que fez Jó ficar rico, porque Jó, irmãos, ele era, antes de perder tudo, ele era o homem mais rico do Oriente. E o que significa ser mais rico do Oriente? Significa ser o mais rico da sua geração. E agora? Agora se tornou duplamente mais rico da sua geração, porque Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus resolveu a situação financeira dele. Aleluia. Eu vou profetizar para você que está passando por uma crise financeira, irmão. Deus pode mudar o quadro da sua vida por esses dias também, viu? Tem gente recebendo aí, tem gente que perde a oportunidade de receber a bênção, irmão. Tem gente que não perdeu, na hora abraçou, e você que abraçou, escute o que eu vou te dizer. Deus vai mexer lá e vai te prosperar e vai te abençoar. Receba em nome de Jesus. Eu não estou pregando teologia da prosperidade, mas também não sou da teologia da miséria. Eu prego que Deus prospera, que Deus dá em abundância, e aqueles que têm fé vai receber em nome de Jesus. E acrescentou o Senhor em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então, se ele já era mais rico antes, agora ficou duplamente mais rico. Pois bem, qual foi a terceira área que Deus mudou na vida de Jó? O casamento. Olha, irmão, a crise que Jó passou e a sua esposa, a gente vai entender que realmente afeta o casamento. Vocês se lembram aqui, irmãos, que no auge da dor de Jó, o primeiro capítulo ele perdeu os bens materiais e perdeu os filhos. Já no segundo capítulo ele perdeu a saúde. Então no auge da sua dor, lá no capítulo 2, o versículo 9 de Jó, a mulher chega para Jó, e se revolta contra Deus, e diz assim: ainda conservas a tua sinceridade? Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? O que ela disse? Amaldiçoa a Deus e morre. O que ela está dizendo com isso? Jó, Deus não está sendo justo com você. Deus não é digno de ser adorado no sofrimento, porque você é uma pessoa justa. E você sendo justo, você está sofrendo desse jeito? Não, esse Deus não é digno de ser adorado coisa nenhuma. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas tem que morrer logo. Não pode demorar. No original diz, tem que morrer logo. Qual foi a resposta que Jó deu a ela? Está no versículo 10. Tu falas
como qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó contra os seus lábios. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando a mulher de Jó está falando isso com ele já estava falido, viu? Já não tinha mais nenhum bem material. Ele já tinha perdido os 10 filhos no único dia. Sepultou os 10 filhos. Ele estava doente, ferido da cabeça aos pés. O homem fedia. Era um aborto vivo. Era uma ferida ambulante. Quando a mulher está dizendo isso, ela chegou para ele e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Só que agora, aqui no texto que nós estamos lendo, irmão, Jó já está restaurado. Deus já restaurou a sua amizade, os seus amigos, Deus restaurou as suas finanças, aqui Deus já restaurou a sua saúde. Então Jó já está bem, já está cheio de grana, está mais rico do que antes. Se Jó fosse igual a alguns homens que tem por aí, irmão, ele ia olhar bem para a cara da mulher e dizer assim: espertinha, você queria que eu morresse, né? Você pensa que eu esqueci? Porque tem gente, irmão, que na primeira briga que dá, ele começa a desenterrar defunto. Mas você fez isso. Mas lembra que lá atrás, há 30 anos atrás que você fez? Começa a desenterrar defunto. Irmão, não vai desenterrar que vai feder. Se Jó fosse iguais a alguns homens que tem por aí, você pensou que eu ia morrer, né? Olha aí, ó, estou bem agora. E tem uma coisa, viu? A fila anda, já arrumei outra. Agora vamos analisar a situação da mulher de Jó também, ou mulher corajosa, viu, irmão? Eu vou defender um pouquinho as mulheres aqui também, que eu já defendi os homens, né? Pensa na mulher, irmão, o sujeito falido, já perdeu os filhos que era a esperança da casa, morreram todos, o homem está podre, na cinza. Eu não quero mais esse homem não, acabou o casamento, está encerrado, vamos divorciar. E se eu contar para você, irmão, que ela manteve-se fiel a ele até o fim? E se eu contar para você que ela se manteve fiel a ele até o fim, porque Deus não faz a obra pela metade, viu, irmão? O Deus que está dando tudo em dobro para Jó, Deus curou o coração da mulher de Jó, Deus curou o coração de Jó, e foi com ela que ele teve mais 10 filhos, não foi com outra mulher não. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Deus não faz a obra pela metade. É motivo de você glorificar o nome do Senhor. Então Deus restaurou o casamento de Jó. E eu preciso profetizar para alguém aqui esta noite. E eu vou profetizar de olhos abertos. Deus vai restaurar o teu casamento. E você sabe que o teu casamento não está indo bem. E eu não vou apontar o dedo para ninguém, mas você está ouvindo a voz de Deus. Não tem casamento que Deus não restaure quando Ele quer restaurar. Se você quer que Deus restaure, abre a tua mão aí. Se você não quer, não abra. Mas se você quer, abre a tua mão agora e receba em nome de Jesus. Quem sabe vocês estão juntos só no corpo presente, mas Deus vai tocar na alma, no psicológico, no espírito, e o teu casamento vai ser restaurado, diz o Senhor dos Exércitos. Para Deus não há casamento perdido. Para Deus não há pessoa irrecuperável, viu, irmão? Para Deus não existe. Então Deus restaurou o quê? O casamento de Jó. Agora vamos lá, qual foi a quarta área que Satanás destruiu e que Deus vai restaurar? São os filhos. Os filhos. Deixa eu fazer uma lembrança para os irmãos, lá no capítulo 1 e o versículo 2 de Jó. Quantos filhos mesmo Jó tinha? Ou tinha Jó? E nasceram-lhe, está no texto lá, 7 filhos, 7 homens, e 3 filhas, mulheres, 7 machos e 3 fêmeas.
Quantos dá isso aí? 10. Agora eu pergunto aqui em Jó 42:13, coloca lá para nós, irmão, quantos filhos Jó teve? Teve 10. Quantos? 10. Espera aí. Será que não tem um erro aqui não, irmão? Não tem uma contradição aqui não? Não diz o texto que Deus deu tudo em dobro? Você não leu lá comigo? E Deus deu em dobro, está no versículo 10, e acrescentou em dobro tudo quanto Jó tinha. Então, se ele tinha 10 filhos, e Deus deu tudo em dobro, quantos filhos ele tem que ter agora? Aí, irmão, para quem já é crítico da Bíblia, vai dizer assim, está vendo? Vou provar para vocês que a Bíblia é um livro que tem contradição. Irmão, a Bíblia não tem contradição. Deus não se contradiz. Porque a Bíblia não é palavra de homem, a Bíblia é a palavra de Deus. Aliás, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. É a inerrante palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia é a palavra de Deus. Então não é contradição não, irmão. Eu vou explicar para você porque a Bíblia não tem contradição, a Bíblia tem textos de difícil interpretação. Mas contradição não. Então eu vou tentar explicar para vocês com um jeitinho aí, irmão, para vocês entenderem. Irmão, você tem uma ovelha. Quando a ovelha morre, você perdeu o quê? Você perdeu uma ovelha. Você tem um cachorro, e quando aquele cachorro morre, você perdeu um cachorro. Agora você, quando tem um filho, e esse filho morre, e se esse filho é temente a Deus, você não perdeu o seu filho. Você não perdeu o seu filho. Eu vou usar uma ilustração aqui, para os irmãos entenderem, de um certo homem que foi ao cemitério sepultar o seu filho, e quando ele já sepultou e está voltando do cemitério, ele encontra com um amigo, e esse amigo lhe abraça e vai prestar os pêsames, os sentimentos. Oh, meu caro amigo, receba aqui as minhas condolências, você perdeu o seu filho. Ele disse, não, eu não perdi o meu filho. Você perde quando você não sabe onde ele está. O meu filho eu sei onde ele está. O meu filho está no céu. O meu filho está com Deus. O meu filho está com Jesus. Então eu não perdi o meu filho. Eu quero que você entenda aqui, irmão. Jó teve agora 10 filhos, só que ele tem 10 filhos com ele na terra, na certeza de que os outros 10 estão com Deus. Então ele tem 20 filhos. Quantos creem nesta palavra? Levante a mão, porque os filhos não são seus, os filhos são herança do Senhor. Deus levou 10 para ele, e Deus deu mais 10 para Jó. 20 filhos, e o nome do Senhor é glorificado. Você entendeu, irmão? A Bíblia não está se contradizendo. Deus restaurou os filhos de Jó e deu 10 lindos filhos para ele. Deus não faz a obra pela metade, viu, irmão? O Deus que começou a obra na tua vida, Ele vai concluir. Aleluia. Eu vou para a quinta e última área que Deus restaurou na vida de Jó, que o diabo tentou acabar com ele. Está aqui no versículo 16. E depois disto viveu Jó quantos anos? 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até quanto? Até a 4ª geração. Bom, diz aqui que Jó viveu mais quantos anos? Então, se Deus deu tudo em dobro para ele, quantos anos Jó tinha quando aconteceu tudo isso na vida dele? Não sei se durou 1 ano, se durou 6 meses, não sei quanto tempo durou. Quantos anos ele tinha? 140. 140 anos, porque Deus vai dar mais 140 para frente. Você está entendendo, irmão? Então ele poderia ter vivido 280 anos. Está entendendo o mistério da palavra de Deus?
Depois disto, ele viveu mais 140 anos. Está aqui no texto sagrado. Deus deu esse privilégio. Só que dá para você entender, porque ele viu o filho dos teus filhos até a 4ª geração. Isso já passa de 200 anos. Quantos podem levantar as mãos para glorificar o nome do Senhor? Oh, aleluia! Deus restaurou completamente a vida de Jó em todas as áreas que Satanás tentou destruir. Eu vou terminar a minha palavra dizendo para você, irmão, Deus é o Deus da restituição. O que você quer que Deus restitui para você? O que você está precisando? Porque Deus não tem compromisso com as nossas vaidades, viu, irmãos? Deus tem compromisso com as nossas necessidades. Qual é a tua necessidade aqui esta noite? O Deus que você serve é o Deus da restituição. Deus restituiu tudo. E sabe qual era a intenção de Satanás quando ele foi naquela primeira reunião com Deus, lá com os anjos? Ele queria distanciar Jó da presença de Deus. Ele queria afastar Jó da presença de Deus. É isso que o diabo está fazendo com muita gente nos dias de hoje. Ele quer que você se afaste da presença de Deus. Só que com Jó aconteceu o efeito contrário. Porque quando ele pensa que afastou Jó da presença de Deus, mais perto ele estava. Ele disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Ele estava mais próximo de Deus do que nunca. Sabe por que aconteceu isso, irmãos? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E Deus tem planos para você. Eu estou profetizando aqui esta noite, e os planos de Deus para a tua vida não serão frustrados. Não serão frustrados. Você está entendendo a grandeza desse Deus? Feche os teus olhos por alguns segundos para você imaginar a grandeza desse Deus. Quão maravilhoso é esse Deus! Eu estou imaginando Ele agora sentado sobre a redondeza da terra, mas ao mesmo tempo que Ele é tão grande, Ele cabe aqui dentro desse coração. Imagina a grandeza de Deus dentro do teu coraçãozinho aí agora. Sinta a presença dEle. Não se afaste da presença dEle, se aproxime dEle. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui esta noite? Se achegue mais a mim, e eu vou me chegar mais a você. Eu quero ter mais comunhão com você. Eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero que você sinta a minha presença. Ei, irmão, adore ao Senhor por um instante aí agora. Glorifica o nome do Senhor nesse momento. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alguém precisa se achegar a Deus hoje. Alguém precisa se achegar a Deus hoje. Você está distante de Deus e não caiu a sua ficha ainda, mas o Espírito de Deus está falando contigo. Coloca-se em pé, meu querido irmão e minha irmã. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Fecha os olhos para adorar o Senhor. Nunca vi um justo sem resposta. Adore. Ou ficar no sofrimento. Adore ao Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer.
basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Em suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quero fazer um convite para alguém aqui esta noite. Se tem alguém que está afastado de Deus, você precisa voltar hoje urgentemente para o Senhor. Nós não vamos encerrar esse culto sem antes lhe conceder esta oportunidade. Quem sabe você está distante de Deus e só você sabe. Eu quero te convidar agora, volte para o Senhor hoje. Volte para a igreja hoje. Reconcilia-te com Deus hoje. Volte para o Senhor hoje. Se tem alguém do seu lado aí, cutuca ele, irmão. Fale com ele. Não deixe ele para o inferno, não. Abrace ele, traz ele para Jesus. Enquanto o louvor está sendo entoado, nós vamos dar lugar ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem vai convencer o homem e a mulher para voltar para o Senhor. Aleluia. Adore, 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 adore ao nome do Senhor. Adore ao nome do Senhor, adore. O Espírito de Deus está neste lugar. Estás aqui, Aleluia. movendo os corações. Te adorarei, Aleluia. te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Está voltando para Te Jesus? adorarei. Oh, uma alma para Jesus. Te adorarei. Toque os céus agora com as suas mãos. Estás Toque os aqui, céus com a sua adoração. transformando nossas E ela vem chorando vidas. para Jesus. Te adorarei. Ajuda aí, irmão, tem mais gente. Ajuda aí, tem alguém, a não ser que endureça o coração. Mas o Espírito Santo está falando. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus
Deus é Deus de milagres. É a segunda pessoa para Jesus, é isso? Confirma lá, pastor, se é a segunda pessoa. Escuridão, meu Deus, Aleluia. este é quem tu és. Veja aí, pastor Noel, é a segunda pessoa para Jesus? Aleluia. É a segunda pessoa para Jesus aqui esta noite. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Ele vai restituir, Ele vai sarar, Ele vai curar. Irmão, não dá para ficar longe da presença de Deus. Deus não te fez para viver longe dele. Volte hoje para Jesus. Adorarei.